Uma planta feita de carne, apesar de bem bizarra, não tem por que se preocupar. Que perigo uma planta pode nos oferecer? Errado. Tome bastante cuidado com essa forma de vida. E através desse vídeo eu vou te ajudar a entender melhor. E antes de começar, eu só queria deixar claro que isso se trata de um Analog Horror, ou ARG, que é um subgênero fictício de terror. No planeta Terra, não é segredo para ninguém que desde seu início tivemos o surgimento de várias espécies de criaturas, sejam elas grandes ou pequenas. Mas independentemente, elas se adaptam com o ambiente em que elas foram inseridas. E diante de várias evoluções, uma nova forma de vida chamou a atenção de vários cientistas, especificamente de uma instituição de pesquisadores, chamada de National Living Meat Research, traduzindo, Pesquisa Nacional de Carne Viva, que vai nos ajudar a entender melhor essa forma de vida, que existe desde 1930. E a grande dúvida é, de onde isso surgiu? Seria isso um presentinho dos alienígenas ou artimanhas do capiroto? Nenhum dos dois. Segundo os cientistas, essa espécie simplesmente surgiu. Não tem explicação. De que diabos isso é feito e como funciona? São feitos de músculos, órgãos e ossos, e não tem pele, e por isso a espécie é chamada de Vita Carnis. E o primeiro da espécie é o The Crow, que funciona basicamente como uma planta. Faz fotossíntese e se alimenta de matéria orgânica. A diferença é que é feita de carne e tem vasos sanguíneos. E onde que ela pode ser encontrada? Simplesmente no mundo todo, por conta da sua eficácia, pois ela é rica em nutrientes e justamente por isso ela serve de alimento para vários animais herbívoros. Serve até mesmo para seres humanos. Mas quem é que vai comer essa porra? E talvez você esteja se perguntando, tá, mas cadê o perigo? É a partir de agora que as coisas vão ficar interessantes. Notou-se que essa planta dava alguns frutos. Frutos, entre aspas, pois na verdade era gerado outro organismo funcional que dava origem à segunda espécie. E agora iremos conhecer a segunda espécie, nomeada de Trainings. Essa criatura se assemelha a um animal esfolado, ou seja, sem pele. Nem todos nascem com a mesma aparência. Essa espécie cresce até os 20 centímetros, quase do tamanho de uma bola de basquete. Sua alimentação é baseada em raízes, sementes, frutas podres e animais sem vida. Apesar dos Trainings ter uma aparência horrenda, eles não oferecem perigo nenhum. São naturalmente covardes. Menos quando estão em grande quantidade. Por não terem características defensivas, acabam se tornando um alvo fácil da cadeia alimentar. E por esse motivo, logo serão extintos. E por terem uma reprodução abundante, são consideradas pragas. Mesmo assim, há pessoas que têm os Trainings como animal de estimação. Uma organização secreta realizou um experimento em uma das criaturas da espécie Vita Carnis, uma criatura que, diferente das outras, é dócil. E no fim da pesquisa, descobriremos algo bizarro sobre essa criatura. Relatório de pesquisa da coluna de Trainings. De acordo com o áudio do cientista, a pesquisa tem como foco aprender os padrões sociais da espécie. E para testar isso, eles colocaram novas criaturas na colônia principal. E o resultado foi que eles rapidamente foram aceitos na comunidade sem nenhum conflito ou rejeição, mostrando que essa espécie pode ser bem acolhedora.
Sobre a comunicação, foi notado que os Trimming se comunicavam por meio de uma série de técnicas vocais, como um tipo de guincho. Eles também não têm medo de mostrar quando estão chateados, e também têm certos comportamentos interessantes, como fazer movimentos de mastigação com a boca quando estão felizes ou interessados por algo. O propósito da pesquisa foi entender melhor a complexidade da sua comunicação e habilidades. E a forma que tudo isso foi feito foi da seguinte maneira. Um Trimming da colônia foi selecionado e colocado dentro de uma caixa modificada com alto-falante. Esse alto-falante iria tocar dois tipos de áudio separados, um som negativo e um som positivo. Quando o som positivo tocava, a criatura era recompensada com a guloseima. Entretanto, quando o som negativo era tocado, um pequeno jato de água fria era liberado na criatura. Com tudo isso, foram feitas diversas tentativas na intenção de analisar o comportamento dos Trimmings. Como resposta a essas situações, em uma das primeiras tentativas, é emitido um som positivo, que, como sabemos, é seguido de uma guloseima. Basicamente, isso serve para condicionar, ou seja, criar um comportamento na criatura, para sempre que ela ouvir esse barulho, já prever que vai ganhar uma recompensa, que nesse caso é a guloseima. Já na próxima tentativa, podemos ver que de fato isso tá dando certo. Os cientistas descobriram que era possível condicionar o comportamento dessa criatura. Agora, sempre que ela ouvisse esse barulho, iria esperar por comida. Agora o mesmo seria feito, mas de forma contrária. Ao invés da criatura receber uma recompensa após o som, que seria um reforço positivo na psicologia, na verdade, a criatura após ouvir o som negativo iria receber uma punição. E essa foi a resposta do Trimming. Após receber o jato de água fria, a criatura fica claramente assustada. E isso se repete. Ao ponto de que antes mesmo de tomar o jato, a criatura fica assustada. Eu sei que você provavelmente tá com pena desse pobre Trimming, mas tudo isso realmente foi importante para a descoberta que veremos a seguir. Após o teste, a criatura que passou pelo experimento foi libertada novamente na sua colônia. E depois de algumas horas, os cientistas testaram o quanto que os Trimmings haviam se comunicado, e se eles já sabiam o que o outro tinha passado. Ao que tudo indicava, isso sim tinha acontecido, já que levantavam a cabeça para o som positivo e se retraem com um som negativo. Mas as coisas ficaram bem estranhas quando os cientistas decidiram testar algo. E se eles reproduzissem esses sons para Trimmings fora da colônia? Ou seja, Trimmings que nunca tiveram contato com esses. E fizeram isso com alguns Trimmings selvagens que estavam ali ao redor da base científica. E o resultado foi esse. E agora veremos a fita que nos ensinará como cuidar de um Trimming. Muitas pessoas adquirem animais de estimação para companheirismo. Eles formam laços e desenvolvem relacionamentos, ao ponto deles serem considerados parte da família. A maioria das pessoas escolhem ter um gato ou um cachorro, mas talvez você queira algo mais interessante, como um pedaço de carne. O Trimming, que vem ganhando cada vez mais a reputação de ser um companheiro amoroso. Embora a maioria das pessoas possam não saber maneiras adequadas de cuidar deles. E hoje mostraremos como você pode cuidar do seu Trimming de estimação. Cuidar de um Trimming é basicamente fácil, mas isso não é motivo para relaxar. Eles são seres vivos e também requerem cuidados. A primeira coisa que você tem que se preocupar ao cuidar de um Trimming é a temperatura. Apesar de serem seres resistentes a condições altas e baixas, deve-se manter uma temperatura base próxima à temperatura ambiente, talvez um pouco mais fria. Já para animar eles, preferem locais mais quentes, e para isso você pode simplesmente usar uma caixa com cobertores dentro. Certifique-se que é o suficiente para o seu Trimming se cobrir. E agora, você tem uma cama confortável para o seu amiguinho.
A seguir, você verá a melhor dieta possível para o seu Trimming. Alimente ele com ração seca para gato ou cachorro, com alto teor de proteína. E como petisco, você pode dar restos de sua comida. Lembrando que os Trimmings são noturnos, ou seja, eles fazem muito barulho. Para evitar que você tenha uma péssima noite de sono, tente dar a primeira refeição no final da manhã ou da tarde. A sua casa deve ter espaço suficiente para um animal se movimentar e também ter acesso ao ar livre. É bom que ocorra caminhadas regulares para que seu Trimming possa interagir com outros. Para entreter o seu Trimming, você pode dar pequenos itens que ele possa empurrar ou puxar. Sem contar que ele gosta de fazer coisas que você também gosta, como assistir televisão e ouvir rádio. Na parte da limpeza, comece com um banho. Com uma água morna misturada com um pouco de sabonete líquido, esfregue suavemente os pés, as axilas, a barriga e a dobra do pescoço. Evite que entre sabão nos seus olhos, nariz e boca. Após isso, seque ele suavemente com uma toalha. Agora, o seu Trimming está limpinho. E por último, lembre-se que o Trimming é uma criatura muito sociável. Então lembre-se de dar carinho para ele. Ele adora receber tapinhas e arranhões. E também adora sentar com você e abraçar. E também são bons ouvintes. Então lembre-se de falar sobre o seu dia e o que você aprendeu nele. Com isso em mente, agora você está equipado para cuidar de um Trimming e fazer dele parte da sua família.